A participação de hoje vem de Gravataí, Rio Grande do Sul. Quem nos escreve é o Alessandro Rodrigues. Ele, na verdade, nos mandou 2 e-mails. No primeiro deles, ele pergunta qual a melhor espora para se usar, as grandes ou as pequenas. E no segundo e-mail, ele relata a seguinte situação, que ele tem um cavalo bem manso, de 4 anos, mas que ele não consegue fazer o animal esbarrar, porque toda vez que o animal entra no galope, não atinge a velocidade necessária. E a pergunta é a seguinte, a espora pode ajudar? Para ajudar Alessandro, fomos conversar com Ricardo Vreg, que é domador, ginete do freio de ouro e passou uma boa temporada se aperfeiçoando nos Estados Unidos. Bom, Alessandro, então, a forma que tu pode introduzir a espora no teu cavalo, começar a trabalhar com espora nele, a gente sempre vai usar um degrau. Tanto montado, um degrau em escala de força, como um degrau de espora mais suave a uma espora menos suave, vamos dizer assim. Eu começaria a trabalhar meu cavalo de espora com a espora mais suave, que seria o caso dessa espora aqui, que é a espora de trevo, que a gente chama, que é uma espora que não tem perigo nenhum de machucar, é uma espora que a gente pode chegar no degrau máximo de força e ela não vai machucar, tá? E a espora sangue zero, que a gente chama. Então eu começaria com essa espora aqui, daí caso não fosse eficiente a utilização dessa espora, mesmo que tu chegasse no degrau máximo de força, aí eu passaria para uma espora um pouco menos suave, que seria o caso dessa espora aqui. Essa espora aqui é uma espora também que vai ser um pouco mais eficiente que aquela ali, talvez tu consiga chegar a um resultado sem chegar ao último degrau de força no teu cavalo. Tá? E depois, seguindo a sequência, se não surtisse efeito essa última espora que eu mostrei, aí eu utilizaria a espora que seria o meu último degrau, que seria essa espora aqui, que é uma espora um pouco mais agressiva. Depois nós temos essa espora, que é uma espora americana. Essa espora, nela já tem um degrau dessa força de pressão que eu falei. Então sempre que a gente usar essa espora, eu vou chegar com a batata da perna e vou começar a introduzir a espora devagar. E esse gancho já vai chegar antes da roseta, ou seja, ele já vai preparar para a chegada da roseta. Então já esse degrau aqui, tu já usando, também já pode ajudar a preparar o teu cavalo para essa pressão, para aumentar essa pressão da roseta. Bom, tão importante quanto a gente ter as ferramentas para se trabalhar é ter a sensibilidade de saber como usá-las. A intensidade da perna faz toda a diferença com esse material, Ricardo? Com certeza. A gente usando a intensidade correta, a gente pode chegar num resultado muito mais rápido que o esperado, muitas vezes. E a gente usando a intensidade errada, a gente pode chegar a estragar nosso cavalo, a causar traumas que podem ser muito difíceis de reverter ou irreversíveis. O Alessandro também quer saber se ele diz o seguinte, que o cavalo dele entra no galope, mas não ao ponto dele poder esbarrar. Se com o uso da espora ele conseguiria ter o resultado desejado? Com certeza ia conseguir. Bom, Alessandro, então aqui a gente vai começar sempre, como eu falei, no degrau zero da escada. Então a gente vai primeiro, como tu vê, a minha espora está bem embaixo. Então antes da minha espora agir, vai agir a batata da minha perna e quando ela for agir, vai ser numa força mínima. Então primeiro eu vou encostar a batata da minha perna, se isso não tiver ação eu vou aumentar a pressão da batata da minha perna, se não tiver ação eu vou aumentar mais a pressão da batata da minha perna e se não tiver ação eu vou entrar com a espora, suave. Saiu, eu aliviei a pressão, tanto no tranco, como no trote, como no galope. Do galope, para ele aumentar a velocidade, para te fazer parar, é a mesma coisa. Se tu tiver que chegar, botar a batata da perna, aumentar essa pressão, entrar com a espora devagar, aumentar a pressão da espora e ele não responder e tu tiver que chegar a dar uma batida com a perna, tu vai ter que usar. Sempre que ele responder a essa pressão, tu vai aliviar a pressão. Ele vai aprender no momento que tu aliviar a pressão para ele. A tendência é que na próxima vez ele nem precise bater a espora. Talvez ele só encoste a espora e o cavalo responda. E na próxima vez talvez ele mal encoste a espora e o cavalo já responda. Até chegar no ponto que ele encostar a perna e o cavalo já vai responder. Volta e meia a gente recebe aqui no programa Cavalos Crioulos também pergunta sobre qual a melhor embocadura. E eu acho que isso se assemelha à situação da espora. A ferramenta é importante. Agora, a força que o ginete imprime, seja na mão ou na perna, é fundamental.